Então agora nós vamos fazer a leitura, né, e o estudo de quais serão essas 7 pragas. Como é que elas vão cair, que aparência elas têm, de que forma elas vão ser derramadas, em quem elas serão derramadas, né? Então, vamos começar, né, a leitura. Pode falar, irmão André. O que eu tinha para falar antes de começar esse estudo das 7 pragas é que algumas vezes aconteceu na Terra uma intervenção divina terrível para os humanos ímpios, né? Aconteceu no dilúvio, aconteceu no Egito e vai acontecer agora também no decair das pragas. Mas a palavra de Deus fala que Deus nunca faz nada sem avisar. Sempre primeiro ele avisa, ele dá um prazo. Noé pegou por muitos anos antes de vir o dilúvio. Moisés avisou por várias vezes o faraó que ia cair as pragas. E a cada praga ele tentava fazer com que o povo fosse liberto. E mesmo assim não deram ouvidos. Assim vai ser novamente no decair das 7 pragas. Por muitos anos se foi pregado, vai ter a chuva serôdia, nós vamos pregar ainda mais fortemente a palavra de Deus, e mesmo assim eles vão escolher seguir e receber a marca da besta. Amém, irmão André, né? Agora, foi o que a gente leu agora há pouco, né? Das doses de misericórdia que caíram nesses flagelos antes do fechamento da porta da graça, essas pragas, depois do fechamento da porta da graça, estão desprovidas totalmente de misericórdia, né? Já são os juízos de Deus, não mais clamando para que as pessoas se convertam, né? Porque ali os casos já estão decididos. Mas realmente ali já se trata do castigo de Deus sobre quem escolheu estar do lado da besta, né? Então estão preparadas taças cheias da ira de Deus. Né? Então, a imagem que nos é dada aqui é como se a ira de Deus fosse cada vez mais enchendo a taça, enchendo. A cada calamidade, a cada pecado, a cada maldade, a cada transgressão, a cada crueldade, a ira de Deus vai enchendo essa taça. E agora já são taças transbordantes, né, da ira de Deus que serão derramadas. Então as pessoas vão colher a consequência dos seus próprios erros, das suas próprias transgressões e maldades que fizeram nessa terra, né? Então vamos ver primeiro o que nós temos sobre as 3 primeiras pragas, que são as pragas mais tranquilas de se compreender, né? Vou pedir para a irmã Aline ler o primeiro texto sobre aqui o cabeçalho, né? E o primeiro texto sobre as 3 pragas. Chagas malignas, o mar e os rios se tornando sangue nas 3 primeiras pragas. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. Apocalipse 19, 9 e 10. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16, 2 e 3. O grande conflito, páginas 227, 627 e 628. Amém. Então a primeira praga que logo de cara cai, ela vai ser derramada. Tá esquisito. Ixi, peraí. Agora tá ok? Não. E agora, pessoal, tá bem? Agora tá ok. Ok. Então a primeira praga que a gente vê logo caindo, ela é derramada sobre aqueles que adoram a besta, né? E a sua imagem e receberam o seu sinal. E qual é essa praga? A primeira praga que eles recebem é uma chaga má e maligna, né, nesses homens. Então eles vão sofrer. A gente até nas imagens preparatórias dos estudos dos coordenadores para o Sejar, nós vimos ali, né, uma série de imagens ilustrativas que mostravam
que mostravam ali aquelas chagas más e malignas no corpo dos adoradores da besta, né? Como se fosse úlceras explodindo, né? Explodindo em suas peles, né? Então essa é a primeira chaga, essa primeira praga que cai sobre os adoradores da besta e os que recebem o sinal da besta, né? E a segunda, qual que é a segunda? O mar se tornou em sangue como de um morto, né? Imagina só o mar repleto de petróleo. Vamos usar a imagem do petróleo, que ele tem essa aparência de um sangue de morto, né? Imagina um mar cheio de petróleo e a vida marinha, né? Quando estoura aí aquelas plataformas de extração de petróleo que vaza tudo e que enche o mar de petróleo, né? E que aí vocês já perceberam como os peixes todos morrem, as aves, né, os animais marinhos, tudo começa a boiar, morto. Agora imagine essa cena do mar se tornou em sangue como de um morto e morreu do mar toda a alma vivente. O pastor Gerson, ele fez um comentário bastante interessante sobre a primeira praga, né? O pastor Gerson diz assim, ó, a primeira praga, ela é mencionada em Zacarias 14:12. Vamos ler o que está em Zacarias 14:12? Vou pedir para o irmão André ler para a gente o que está em Zacarias 14:12, irmão André. Zacarias 14, verso 12. Nossa, é muito grave, né? É muito pesada essa primeira praga. Conseguiu achar, irmão André? Eu não procurei, não. Tô esperando tu ler. Então diz assim, Zacarias 14:12. Esta é a maldição com o qual o Senhor haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. 2 pontos. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda de pé. Seus olhos apodrecerão nas órbitas, e também a sua língua em sua boca. Já pensou que praga terrível que é essa? A gente lembra até de quem assistiu aquelas séries de The Walking Dead, né? Vai ter o apocalipse zumbi, então? Já pensou? A própria carne apodrecendo na sua. Irmã Claudine, a gente lembra até dessas cenas, né? Quem já assistiu essas séries, né? Aquelas imagens, como se o povo fosse mortos, né? Ali andando com a carne apodrecida, os olhos apodrecidos, o corpo cheio de chagas más e malignas, né? Muito bem, pastor Gerson. Obrigado aí pela referência. Realmente fez a gente entender com mais clareza qual é a gravidade dessa praga, né? E a segunda, o mar se tornou em sangue como de um morto e morreu toda a alma vivente, né? Outra também coisa terrível, né? Imagina só as consequências que vai ser dos ímpios estarem passando por essas doenças, por essas pragas. A consequência de um mundo em que o mar está repleto de como se fosse um sangue de morto com a vida marinha morrendo. Imagina as consequências catastróficas desses acontecimentos. No André. As consequências a nível global é muito grande. A gente muitas vezes imagina por que Deus fez um planeta que vai habitar tanta gente, mas que 70% desse planeta é água. Mas Deus já sabe de todas as coisas, ele calculou tudo perfeitamente. O mar, por ele ter água mais densa, por ser salgada, é o grande regulador térmico do nosso planeta. E nesse mar, ainda 80% do oxigênio que é produzido é feito pelos fitoplânctons que moram no mar, né? Então, as consequências vão ser muito grandes. Pode ter um aumento de calor, ou pode ter uma era glacial, ou grande falta de oxigênio. Amém, ó, muito bem, bem lembrado. E ó, a irmã Cleudiane está lembrando, né? Que o sangue de morto, ele não é vermelho, ele é escuro, fétido, ele fede, né? Por isso que eu pedi para vocês imaginarem como é o petróleo quando estoura nessas plataformas, né? Porque o sangue de morto realmente ele tem esse aspecto viscoso, escuro, fedido, né? Pastor Gerson? Eu queria falar um pouquinho, Mo Júnior, que é interessante a situação espiritual hoje das religiões. Hoje existe um forte movimento
dentro do protestantismo, na ala pentecostal, que eles creem que nessa época em que esses juízos estiverem caindo na terra, eles estarão no céu. E a gente vê que a primeira praga, ela cai justamente em cheio sobre aqueles que adoram a besta e têm a sua imagem. Então, justamente como eles que fazem isso estarão no céu. Então, vai ser muito difícil, né? Vai ser como foi lido aí um pouquinho atrás. Os pastores que enganaram eles, achando que nesse tempo eles estariam no céu, estarão aqui na terra, recebendo esses juízos terríveis sobre eles e aqueles que seguiram eles também, né? Não tem como alguém que se contamina e segue a besta estar no céu um dia. É ao contrário, né? Somente aqueles que vencerem a besta não somente não vão receber esses juízos, como um dia também estarão lá, né? Esse detalhinho aí para a gente falar. Muito importante. E vai de encontro com o que a gente leu há pouco tempo atrás, né? Em textos acima, de que esses pastores pregam para os seus fiéis que eles não precisam se preocupar com esse tempo, porque a igreja vai ter sido arrebatada antes disso acontecer, então não vamos ter que passar por isso. Agora, quando eles começarem a receber isso, nossa, vocês não avisaram para a gente que a gente ia passar por isso, né? Eles vão ficar extremamente consternados, né? Bom, André. Eu queria ressaltar também que alguns detalhes nas pragas demonstram que elas são eletivas, né? A segunda praga, como vai cair no mar, a terceira, como vai cair no rio, a primeira praga está mais direcionada ao povo da igreja romana, né? Que fala dos adoradores da besta, então é diretamente ao pessoal dessa classificação de adoradores da besta, porque tem outras classificações, né? Da besta, do falso profeta e esqueci o outro. Mas é diretamente mais para o pessoal da guarda do domingo, das festas de guarda, o pessoal que adora diretamente a besta. Sim, só que, assim, vale destacar, irmão André, que se você parar para perceber hoje, independente da crença, a maioria, a grande maioria, né, todas estão adorando a besta, todas estão guardando domingo, a maioria, né, a maioria está guardando as festividades, pode ser de religião e toda. Quando chega no Réveillon, no dia 1º, 31 de dezembro, 1º de janeiro, tá todo mundo lá na beira da praia, nos prédios, nos lugares, esperando a queima de fogos. Tá todo mundo se reunindo em volta de uma árvore, de uma lareira, de uma mesa de comida no dia 25 de dezembro. Então, a gente percebe que... E tantas outras práticas, né? Por mais que venha de Roma, aqui os seus adoradores é praticamente todos os ímpios, né? Praticamente todos eles, porque não são todos, né? Mas praticamente todos eles, porque no grande conflito você só tem dois lados para escolher, né? Ou você recebe o sinal de Deus, ou você recebe o sinal da besta. Não tem meio termo, né? Mas é isso mesmo que você falou. Eles estão sendo direcionados, né? Esses flagelos exatamente para os adoradores da besta. Pastor Gerson e depois irmão André. Pode falar, irmão André, depois eu falo. Irmão André? Irmão André? Pode falar então, pastor Gerson. E todo esse pessoal, essa movimentação religiosa, eles se enquadram ali naqueles 3 espíritos imundos, né, semelhantes a rãs, nós vamos ver aí para frente, e tem ódio, todos eles têm ódio à lei de Deus. A lei de Deus para eles, principalmente o sinal de Deus, é odiado, de carteirinha. E quando se fala, então, do santuário celestial, a ideia de que existe um juízo uma vez no ano, o Santo dos Santos, lá no céu, aí que para eles o absurdo dos absurdos, né? Quer dizer, justamente o meio que Deus idealizou para salvar os homens são o que eles mais pisam e rejeitam hoje. Essa verdade mostrada por esse povo, o Judá espiritual, é justamente a verdade que salva.
mas é a verdade que é mais pisada por esses movimentos religiosos, e eles estão plantando, né? Hoje eles plantam para lá na frente colher os resultados dessa rejeição a toda essa verdade que nós cremos, graças à misericórdia de Deus, e proclamamos aí ao mundo, né? Muito bem. Deixa eu ver quem foi que levantou a mão. Irmão André. Na verdade, realmente eu me confundi mesmo aqui com a leitura que eu estava vendo. Na verdade, a primeira praga é geral, né? Porque todos que não receberam o sinal de Deus têm o sinal da besta. Mas vai Exato. ter algumas eletivas aqui, a gente vai estudar mais para frente. Perfeito, isso mesmo, André. Muito bem. Irmã Cristiane Policena, lê para a gente esse texto de Grande Conflito, página 628, ainda falando sobre a terceira praga. Não, rapidinho, não lê ainda não. A irmã Cleudiane fez uma pergunta muito válida, que eu acho que quando ela entrou a gente já tinha passado por ela. Ela perguntou se as pragas são universais. Eu vou deixar o próprio texto do Grande Conflito, página 626, responder, ó, irmã Cleudiane, ó. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra serão inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos dos homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas no juízo final, a ira derramada se mistura sem misericórdia. Não, sem problemas, mas é importante, é uma dúvida válida. Vai ser universal? Não vai, né? Porque se fosse, todas as pessoas, né? O mundo todo ia ser destruído, exterminado, né? Agora, por mais que elas não sejam universais, vão cair com a mesma força e intensidade em todo mundo no mesmo momento, a gente pode perceber, como foi até dito pelo irmão André, que as consequências delas, elas vão ser sentidas no mundo todo, né? É um impacto muito grande para ser sentido apenas em uma região. Hoje em dia, se algo acontece em um lugar já tem impacto, imagina quando for dessa magnitude, né? Pode ler agora, irmã Cristiane. Paz a todos, boa noite. E os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus e plenitude reivindicada, declara o anjo de Deus. Justo és tu, ó Senhor, porque julgastes estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Apocalipse 16, verso 2 ao 6. Condenado o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue, como se este estivesse sido derramado por suas próprias mãos. O Grande Conflito, página 628. Amém, irmã. Então nós vemos aí que Deus ele está dando as pragas mediante uma vingança pelas coisas que eles fizeram. Os que adoraram a besta e sua imagem vão receber o pago por isso. Aqui na terceira nós estamos vendo que aqueles que derramaram, né, por ter derramado o sangue dos santos e dos profetas, da mesma forma, a eles vai ser dado sangue para que eles venham a beber. Então, as fontes das águas, os rios, eles se tornam como sangue, como castigo por eles terem derramado, direta ou indiretamente, o sangue dos justos e dos profetas, né? Porque ao permitir que fossem mortos aqueles que fossem fiéis a Deus, eles também se tornaram responsáveis pelas mortes dos santos, né? E aí eles vão beber do sangue, né, que será transformado as fontes e os rios.
Já pensou? Isso aconteceu lá no Rio, no Egito, né? Com os egípcios naquele momento das pragas. Pastor Gerson? Irmão Jonas, eu não poderia deixar de dizer aqui também que essa análise das pragas, o que vai acontecer nesse período? Ao Cristo sair do santuário, ele se veste das vestes de vingança. E ali começa a cumprir o que está escrito em Salmos, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Cristo, ele recebe o reino, o poder, como está escrito lá em Apocalipse 11, 15, e agora começa a esmiuçar as nações com vara de ferro. Literalmente, essa destruição que ele realiza é quebrar totalmente esse sistema que nós conhecemos hoje, né? Cada praga que ele envia sobre essa terra é a sua ira, né? Inflamada, caindo sobre a humanidade, né? Então, eu entendo assim, que reger as nações com vara de ferro tem duas etapas. A primeira etapa, a que o próprio Cristo realiza pela sua ira, descendo ela através dos 7 anjos sobre essa terra. E depois os santos, ao receberem o poder, na altura da 7ª praga, continuarão também regendo as nações com vara de ferro, né? Desculpa. Para se cumprir também as outras profecias, entre elas Salmo 149 e outras mais, né? Então, são duas fases. Cristo primeiro despedaça e esmiuça as nações através da sua ira, a ira do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse, e depois os santos regem, né? Continua regendo as nações, como fala lá em Miqueias 4, e continua mais as outras profecias, né? Então, o fim desse sistema, ele é totalmente exterminado nesse período, né? Os poderes que existem hoje, que está na mão dos ímpios, ele é passado para o povo de Deus. Mas isso nós vamos ver lá na frente, né? Amém, glória a Deus. Então, realmente, né? Aqui Deus, como o pastor Gerson explicou, através de Cristo, ele está destruindo, esmiuçando, pisoteando essas nações tão soberbas que sempre se levantaram contra Deus, né? Por isso são representados até por bestas selvagens, animais selvagens que não se deixam ser domados, pelo contrário, são rebeldes, né? E isso vai continuar, né? A irmã Cristiane Policena até deu exemplo de alguns santos e profetas que foram destruídos, né? Perseguidos e mortos, como os profetas de Deus no reinado de Acabe, né? Um exemplo do que como aconteceu. E ao longo das eras a gente vê tantos mártires que tiveram, né, que foram destruídos, e nos últimos dias, né, nos períodos de perseguição, quantas pessoas também serão destruídas, quantas pessoas serão torturadas, massacradas, e até alguns deles verão a morte, né, passaram pela morte, mas vão dormir fiéis e firmes com Deus, né, para serem selados e ser ressuscitados naquele grande dia. Muito bem, então vamos estudar mais uma praga, só revisando, por enquanto a gente viu a primeira praga, chaga má e maligna, apodrecimento da carne nos ossos, aos adoradores da besta. Depois nós vemos o mar se tornando como o sangue de um morto e morrendo toda a alma vivente do mar. Depois nós vemos agora a terceira, as fontes das águas e os rios se tornando como sangue, né? Para que eles venham beber o sangue, conforme eles derramaram o sangue dos justos e dos profetas. Vamos ver então a quarta praga. A quarta praga eu vou pedir para o irmão Pablito ler para a gente esse parágrafo aqui, irmão Pablito. Deixa eu dar só uma aumentadinha aqui, irmão, rapidinho. Peraí. Como resultado da adoração ao sol, houve uma mudança da santificação do 7º dia para o 1º, e do calendário de Deus, que é lunar, para um
calendário solar. Deus envia o castigo aos idólatras, diretamente em seu objeto de culto, fazendo com que haja... Peraí, tá muito pequeno. Que haja um superaquecimento do Sol. Abrase seus adoradores. Na quarta praga. Amém. Então, Obrigado. explica para mim, Júnior. Ah, certo. Então, o que a gente vê, né? Como resultado da adoração ao sol, né? Então, nós percebemos que o domingo, né? O próprio festividade de Natal, o próprio Réveillon, todas elas são festividades ligadas à adoração ao sol, né? Sunday, o dia do sol, né? A gente estudou isso no estudo do sinal da besta. Então, eles mudaram a santificação que Deus colocou no sétimo dia para o primeiro, em dedicação à divindade solar. E o calendário de Deus, que era lunar, eles transformaram em um calendário solar, né, que não leva o início dos meses através da lua, como o Senhor determinou, mas eles regem por um calendário solar, basicamente solar. Então, por causa disso, por causa de toda essa adoração ao sol e a desvirtuação da contagem dos tempos e do dia de santificação em virtude de uma divindade solar, Deus vai enviar um castigo para esses idólatras, aqueles que idolatravam o sol, diretamente no seu objeto de culto. Então, aquilo que eles idolatravam vai se tornar o objeto de castigo através da praga. De que forma? Vai haver um superaquecimento do sol. O sol que, tempos atrás, o pessoal falava que a gente passava na Terra no aquecimento global, né? E hoje estão falando de período de ebulição global. Imagina só o sol superaquecendo ainda mais e abrasando os adoradores, né, do sol. Igualmente como foi no Egito, né? Muito bem, irmão, igualmente foi no Egito. No Egito, o que acontecia? Deus mandou pragas diretamente ligadas a cada uma das divindades egípcias que eles adoravam, né? E aí o objeto de culto deles se virava contra eles para que eles entendessem que Deus é Deus e aquilo que eles adoravam não era nada, né? Então isso acontece também na quarta praga. Vamos ler o que diz aqui no Eventos Finais, página 245. Eu vou pedir para a irmã Nicole ler para a gente, irmã Nicole. Irmã Nicole? Agora eu não vou conseguir ler porque minha internet vai cair daqui a bom. pouco. Então, muito provavelmente, no meio da leitura já não vai estar mais escutando a minha voz. Aí, se você puder escolher outra pessoa no meu lugar, por favor. Sem problema. Vou pedir para a irmã Aline ler para a gente. Irmã Aline, lê para a gente, por gentileza. Aliás, peraí, irmã Aline. Vou dar oportunidade para alguém que não participou ainda. Irmã Bárbara. Lê para a gente, irmã Bárbara. Lê, peraí. Tô aqui escutando com a voz com o André. Na praga que segue, é dado poder ao sol para que se abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse 16, 8 e 9. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra, triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas porque não tem pasto. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel 1, 10, 12 e 17 e 20. Os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Amós 8:3. Eventos finais, página 245. Amém. Então nós vemos aí como vai ser terrível, né? Imagina só o sol aquecendo tanto, né? 7 vezes mais
a ponto de a natureza sofrer, a própria terra, né, não produzir, incêndios, queimadas, as árvores secando, as sementes torrando, né? Os celeiros sendo incendiados, o gado morrendo nos pastos por falta do que comer, porque está tudo seco, tudo quente, né? Imagina só, os rios se secando por conta desse calor, o fogo consumindo muito incêndio, muita queimada. A gente assistindo recentemente as queimadas que acontecem no nosso país, o que aconteceram na Austrália. Imagina isso de forma generalizada acontecendo em vários pontos do mundo e o sol, o próprio clima, né, sendo atingido por esse superaquecimento, né? Mas tudo isso, olha só, muitos cadáveres em todos os lugares sendo lançados em silêncio, né? Do tanto que tem gente morrendo, então é como se os corpos ficassem ali sendo lançados aleatoriamente, né, em silêncio. Então, olha, irmã Cleudiane comentou, né? Fome, preço dos alimentos altíssimos devido ao calor do sol. Quantas consequências, pessoal? E aquilo, né? Por mais que não sejam pragas universais, o mundo todo vai sofrer com as consequências dessas pragas, né? Mas para o povo de Deus é dado uma promessa, né? Que o seu pão será dado e a sua água será certa, né? Deus não vai deixar que a gente passe as dificuldades, que a gente não venha a sofrer completamente. Vai ser um tempo de angústia, um tempo de dificuldade, sim. Porém, o povo de Deus vai estar sob a proteção do Espírito Santo, né? Sendo guiado, sendo guardado. E que possamos ter isso em mente, possamos ter a importância de cada uma dessas coisas na nossa compreensão, para que nós evitemos essas pragas, né? Nós estudamos as primeiras 4 pragas. Elas são bastante literais, bastante objetivas e bastante claras de se compreender. Mas, na próxima etapa do nosso estudo, nós vamos estudar as 3 últimas pragas, né? A quinta, a sexta e a sétima. E elas requerem um pouco mais de concentração, um pouco mais de atenção. Então, a gente vai estudar, dar continuidade ao estudo dessas últimas 3 pragas no estudo de amanhã, se assim Deus nos permitir. Por hoje, por hora, nós vamos ficar nessas primeiras 4 pragas, tá bom? Alguém gostaria de complementar, deixar uma mensagem final, fazer alguma pergunta antes que a gente encerre o estudo de hoje? Amém. Então, nós continuamos amanhã, se assim Deus nos permitir.